Tudo bom, gente? O meu nome é Rafa, eu sou estudante de Direito Eu sou Laura, também estudo Direito. e a gente veio conversar um pouco sobre os impactos da reforma da Previdência, a PEC 6 de 2019 para a juventude. Né? Uma PEC que chega já no momento de precarização do trabalho, né? A gente, quanto jovem trabalhador, já encara um mercado de trabalho que não tem absorvido todo mundo e no momento também que até a nossa formação e qualificação está sendo prejudicada. Então, a discussão central é sobre o que isso pode mudar na nossa vida enquanto trabalhador. Eu acho que a gente estava conversando assim um pouco assim, e falando um pouco sobre como é a situação da juventude trabalhadora hoje no Brasil, né? Majoritariamente a juventude trabalha em trabalhos informais, né? Ou seja, não tem a carteira de trabalho assinada e, portanto, não contribui com o INSS, assim. E o quanto isso é prejudicial já nesse próprio regime que existe hoje, em relação ao fato de que a galera já vai demorar muito para se aposentar, assim, e o quanto pode piorar essa situação com a reforma da Previdência, né? Tendo em vista que, para se ganhar 60%, você vai ter que ter 20 anos de 20 contribuição. anos de contribuição, exato. E para ganhar 100%, você vai ter que ter 40 anos de contribuição, sendo que a maioria da juventude não trabalha, né, com a carteira assinada, ou seja, grande parte da nossa juventude vai se aposentar com 60, 70 anos, se conseguir ter o tempo de contribuição suficiente para se aposentar, assim, né? Quanto isso é prejudicial e interfere diretamente no futuro da juventude brasileira mesmo, né? Em relação ao fato de que a nossa vida vai ser muito mais precária. Não, muito mais precária porque a gente tem, por exemplo, né, uma reforma trabalhista que passou em 2017 que prevê, por exemplo, a jornada intermitente. Né? A gente tem o aumento da terceirização também, então o jovem que mesmo antes da reforma da Previdência, ele já sabia, por exemplo, que a aposentadoria não dá nem para o remédio. Né? Que pouca gente consegue chegar ao tempo de contribuição. Que quem consegue chegar ao tempo de contribuição ou a aposentadoria por idade já não tem muita saúde também para trabalhar, né? E eles fazem esses cálculos com base no aumento da expectativa de vida, só que não se leva em consideração quanto tempo o próprio mercado de trabalho absorve as pessoas, né? A gente vê com um desemprego bem alto das parcelas ali que já tem tipo mais de 50 anos e tal. Então, essa reforma da Previdência, ainda que faça essa discussão e a gente não consiga imaginar agora sobre o lance da aposentadoria, é muito importante que os jovens se interem sobre esse assunto, assim, porque, por exemplo, vão tirar do Estado esse regime de solidariedade, né, e colocar para a gestão dos bancos privados, né. E falando um pouco sobre isso, assim, acho que é importante trazer que grande parte, assim, de quem deve para a Previdência hoje são as grandes empresas que ainda que fazem, né, bancam todo esse debate sobre a aprovação da reforma da Previdência, ou seja, querem colocar nas costas de nós jovens a dívida deles, assim, inclusive colocar nas nossas costas a possibilidade de manutenção desses bancos, né, porque o regime de capitalização serve exatamente para isso, assim, né, para que todo o valor que antes ia para o INSS, e aí esse valor que eu, jovem, né, contribuo trabalhando para a Previdência, serviria para bancar a aposentadoria dos meus pais e dos meus avós que hoje já estão aposentados, assim. Então, esse valor que iria para o INSS vai para um banco, né? E aí o regime vai ser de capitalização, né? De brincar mesmo com o nosso dinheiro na Bolsa de Valores. E aí, bom, esse valor aí pode subir ou pode descer, porque a Bolsa de Valores é um grande parque onde ninguém sabe se realmente aquilo ali vai ser algo certo ou não, né? E o INSS hoje ainda minimamente mantém a possibilidade de que aquele valor ali não vá diminuir ou você não vai perder aquele dinheiro, né? Então é uma grande certeza que se tem de manutenção dos nossos velhos mesmo, né? E, inclusive em relação à nossa própria possibilidade de conseguir ter acesso àquele valor ali que a gente contribui ou não. Imagina, pior que é uma coisa que a galera já saca, né? Que vai ter que trabalhar até morrer, ou talvez... Morrer trabalhando. Ou morrer trabalhando, ou pior, morrer desempregado, assim. Porque o regime atual já não dá conta de atender a todos os idosos, né? Não dá conta de suprir as necessidades dos idosos.
não tem, a galera já chega sem saúde e tal, mas tem outras disposições da reforma, por exemplo, em relação ao acesso ao auxílio doença e ao auxílio e o salário maternidade também. Então, mesmo que a gente não pense só do ponto de vista de aposentadoria, tem alguns benefícios que vai ter mudança já agora e que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos pode acontecer da gente precisar, né, da gente. Tipo assim, o número de trabalhadores em regime de informalidade é muito grande. É o meu caso, é o teu caso, é o caso de muitos dos nossos colegas. Então, a informalidade no Brasil, ela é grave porque ela também tira, né, as pessoas da possibilidade de contribuir e conseguir essa idade também. E eu acho que é importante falar também que a PEC ela não veio sozinha, ela não é o primeiro ataque, também não vai ser o último. Em 2016 a gente teve, 2015 ou 2016 a gente teve a PEC dos gastos, do teto dos gastos, 2016. Né? 2016. A galera ocupou, a juventude talvez tenha que fazer isso de novo, né? Ocuparam escolas e universidades para lutar contra esse teto, infelizmente passou, e a gente ainda não está sentindo todos os impactos, mas um deles é a própria, vai dificultar mais ainda para o jovem se formar uma qualificação e entrar no mercado de trabalho também, né? Inclusive, exclui as possibilidades, né? Porque é o que nossos pais, nossos avós sempre nos diziam, né? Você se forma ou vai fazer um concurso porque é uma garantia de que tu vai ter um futuro, assim, né? E, inclusive, exclui a nossa possibilidade de ter esse futuro que a nossa família, os nossos pais, enfim, né? Minimamente conseguiram e tinham ainda expectativa, né? Nós tínhamos a expectativa de ainda conseguir, assim, né? Sim, tanto conseguir entrar na universidade, mas também conseguir fazer o concurso. Aí a PEC congela gasto e o próprio Estado, os órgãos não conseguem mais fazer contratações. A PEC da Previdência também vai mudar os regimes próprios de Previdência, vai obrigar a instituição daquelas previdências complementares e vai aumentar o valor da contribuição. Então, tu vai ter uma pessoa concurseiro, né, que está estudando para concurso hoje, vai pegar uma nova realidade, uma realidade mais difícil. Então, faça o seu estudo para o concurso, mas também é necessário a gente fazer um estudo sobre os impactos num todo. Dados não faltam, estão à disposição também, né? E eu acho que é isso, assim, o principal, né? Eu queria terminar falando que teriam mais 1000 coisas para falar aqui, né? Eu acho que o assunto não se esgota, o debate não se esgota, assim. E acho que, mais do que qualquer coisa, dizer que existe, sim, né, um futuro muito incerto e muito perverso, assim, colocado por essas medidas, esses ataques do atual governo e também de governos anteriores que já estavam pensando nessas reformas, né? Mas acho que é importante dizer que não é o fim do mundo, apesar de terem dito, né, que a PEC era a PEC do fim do mundo, assim, claro que piorou a nossa vida, mas não foi, assim, acho que a classe trabalhadora e a juventude têm um potencial e aí durante toda a sua história, né, conseguiu combater muita coisa e sobreviver mesmo, né, diante de tantos ataques, assim, mas dizer que é isso, assim, que a gente tenha força, eu acho que enquanto jovens chamar a juventude para ir para as ruas e estar debatendo com suas famílias, com seus colegas nos seus locais de atuação, porque eu acho que mais do que qualquer outra coisa, assim, antes dessa reforma ser aprovada, eu acho que a gente precisa ter um debate muito sério, assim, enquanto sociedade, enquanto juventude, sobre o nosso futuro mesmo, assim, o que a gente quer para esse país, assim, porque o projeto de país que esse governo está nos colocando e nos empurrando à goela, não é o projeto que eu acredito que a juventude queira para o seu futuro, sabe? Sim, e aí a gente tem mais condições de se comunicar, mais condições de se informar, né? Essa é uma vantagem da gente enquanto jovem, né? A gente tem no celular como conseguir qualquer dado e qualquer informação. Então, a gente pode usar isso para esse fim, e a juventude, composta principalmente a discussão sobre que a juventude já vem fazendo sobre negros, a discussão LGBT, a discussão dos direitos das mulheres, tudo isso vai ser impactado também pela PEC, porque a gente tem uma taxa de informalidade maior entre negros, uma taxa de informalidade muito grande entre as mulheres também, então vai ter impactos diferentes. Então, mesmo as pessoas que hoje se preocupam mais com essas pautas um pouco mais específicas, porque doem mais na sua parcela de população, vão ser diretamente impactadas por essa PEC. Mas somos jovens, temos muitas maneiras de conseguir travar essas lutas para, então, se a gente não conseguir barrar essa PEC, pelo menos não permitir o avanço, né, dessas retiradas de direitos também. Acho que é isso.